Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Todos em paz? Quantos estão felizes por mais uma manhã de domingo estarmos juntos aqui para cultuar e celebrar o Senhor? Amém? A gente. Acho que esse daqui é do Samuel, não sei. A gente está engajado aí em uma série de mensagens onde estamos falando acerca daquilo que o Evangelho produz. Amém, irmãos? Estamos compartilhando já há algum tempo sobre algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. A semana passada, as semanas anteriores, uma das mensagens que eu acho que mais o Senhor, assim, falou ao meu coração, foi uma mensagem que nós compartilhamos sobre o reino de Deus já e ainda não, e isso tem implicações para a nossa reflexão de um cristianismo, um evangelho, na sua perspectiva mais equilibrada. Amém, irmãos? Quantos lembram dessa mensagem aqui? Amém? E hoje nós temos um compartilhar a fim de repartirmos aqui. Mas antes de ler o texto, eu quero fazer menção de um casal, de uma família, que é o Elbert e a Daviane. Eles, nessa semana, eles já passaram a semana em Belo Horizonte, estão ali já se organizando na nova rotina deles, né. E ontem o Albert até já fez uma brincadeira, pegou a foto do encontro de mulheres aqui e, como a gente já conhece, ele já botou a fotinha da Deviane na montagem lá e mandou de volta, né. E enfim, que os irmãos possam, naquilo que nós temos ensinado, naquilo que nós temos compartilhado, né, que os irmãos possam, lembrar deles primeiramente em orações, bem, é muito importante que esses irmãos encontrem também um bom lugar para reunir, para congregar e para servir ao Senhor ali naquela nova cidade, mas também nós podemos emitir gestos amorosos. Amém, irmãos? Então, enviar uma mensagem, enviar um áudio, né. Creio que nesse período de transição para eles, os primeiros momentos são muito sensíveis para qualquer família que está num processo de mudança. Então eu creio ser responsabilidade da igreja local, da família da fé, e não apenas do pastor. Amém ou não, irmãos? Amém? Emitir esses gestos de afeto, de amor e de zelo. Amém, queridos? Então quero lembrá-los disso. Então vamos iniciar o texto da Escritura. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E à medida que você encontra o texto, você pode ficar de pé aí em seu lugar. Gálatas, capítulo 5, nós vamos os 15 primeiros versos. Amém, irmãos? O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, reuniu para si um povo. O Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem ministrado a nós, o Senhor tem também nos confrontado, nos ensinado. E hoje a gente quer compartilhar uma mensagem tendo como referência o texto de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos irmãos na Galácia, capítulo 5. Leremos os 15 primeiros versículos. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei
estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Amém, irmãos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Põe a sua mão em seu coração. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor olhos do coração iluminados. Vamos pedir mais uma vez ao Senhor sabedoria e entendimento nas Escrituras. Paizinho, nós queremos mais uma vez pedir a Ti, Pai, que haja um derramar, Pai, de lucidez e sobriedade. Que haja um derramar, Pai, de sabedoria aqui entre nós. Senhor, que o Teu Espírito venha quebrando estruturas interiores, a fim, Pai, de que de fato possamos viver essa liberdade que Paulo estava proclamando, Pai. Que possamos viver a liberdade da glória dos filhos de Deus, Senhor. Por isso, tudo aquilo que há em nós, Pai, todo tormento interior, toda tensão interior, toda agitação na mente, que tudo isso seja agora silenciado, a fim de que possamos cuidadosamente examinar as Escrituras e sermos ministrados pelo poder do Teu Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados. Quanto a mim, Senhor, admito ter tantas áreas da minha vida, Senhor, que carecem ainda de ser expostas à luz e transformadas, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, da minha casa, Senhor. Que não seja o meu tom de voz, mas sim, Pai, a voz do bom pastor, do supremo pastor e bispo das almas, Cristo Jesus, falando a esse rebanho que o Senhor reuniu aqui para Ti, mais uma vez essa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, tema da mensagem dessa manhã, nós estamos, na verdade, em uma série de mensagens que o Evangelho faz o quê, irmãos? O que o Evangelho produz. E eu quero trazer aqui uma expressão para essa manhã, que a mensagem do Evangelho, ela muda todas as coisas. Você ouviu isso, amém? A mensagem do Evangelho faz o quê, irmãos? Muda todas as coisas. E eu quero te dar um spoiler da mensagem que a gente vai pregar na próxima semana, que a gente vai entrar nas próximas semanas. E os irmãos precisam compreender o que nós estamos construindo. A gente primeiro falou, a primeira mensagem, que a despeito de inúmeros problemas que uma igreja possa enfrentar, como inimizade, como problema na liturgia, como problemas sexuais,
inúmeros casos de problemas que podem acontecer, a gente não tem como esgotar todos os conselhos práticos, mas a gente pode pregar uma mensagem que é a mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? Porque o Evangelho transforma a nossa natureza. Também pregamos sobre o já e o ainda não, de que há coisas que Cristo já fez na vida dos nossos irmãos e outras áreas ainda não. E a gente vai conseguindo, então, ter uma caminhada que seja uma caminhada cuidadosa, respeitosa, chamando os irmãos à responsabilidade, mas entendendo o tempo deles. Os irmãos lembram disso, amém ou não? Também não podemos deixar ninguém para trás, então a gente às vezes dá um solavanco para trazer os irmãos para andarem do lado, isso é normal. E nós queremos entrar em uma leitura, como nós fizemos em um dos sermões também recentes, que buscando esse cristianismo equilibrado, nós queremos trazer uma reflexão sobre como a igreja deve se posicionar frente a assuntos como depressão. Você ouviu o que eu disse, amém ou não? Como que a igreja deve se posicionar em relação a isso? Como que a igreja deve se posicionar diante de assuntos como família? Como que a igreja deve se posicionar quanto a assuntos como a solteirice? Como que a igreja deve se posicionar frente a assuntos como a sexualidade? Por isso nós estamos construindo inúmeros sermões que estão apontando toda hora para a mensagem do Evangelho, amém, irmãos? Porque é o Evangelho que é a base para a igreja responder a essas questões. Os irmãos estão compreendendo a complexidade do desafio que teremos nas próximas semanas? Amém? Contudo, há um ponto que, se não extrapolarmos esse ponto, a gente pode responder perguntas complexas com opiniões humanas. Ouviu o que eu disse ou não? E qual é o problema da igreja? E quando eu digo problema da igreja, eu não estou falando igreja aqui, ó. Tudo bem? Eu estou falando qual é o problema da igreja. Porque você faz parte da igreja, amém ou não? Quando você bater na igreja, você fizer uma reclamação, porque a igreja é isso. Lembre que você está nela. Pelo menos eu espero, tá, irmãos? Na igreja invisível, amém ou não? Você está batendo, mas não esqueça, você está nela. Amém? Existe um ponto que a gente precisa abordar, senão a gente responde os problemas da igreja com o conhecimento do presente século. E eu não posso responder a questões desafiadoras com a mente humana, porque a mente humana não consegue captar a plenitude da sabedoria divina. E quando Paulo ele fala aqui aos Gálatas, eu quero trazer aqui uma introdução para essa mensagem. Paulo está lidando com um desafio. Paulo está lidando com uma igreja que foi plantada na região da Galácia e tinha um problema ali. Paulo plantou a igreja e seguiu viagem. E sabe qual foi o belosaço que rolou ali na região da Galácia? Não tinha ninguém liderando a igreja da Galácia. Não tinha ninguém que tinha despontado com os atributos de um irmão mais experimentado que pudesse liderar aquela igreja. Então as igrejas elas estavam existindo, mas o conselho da igreja, digamos, neotestamentária, sabia da importância de que se levantasse naquela igreja brevemente alguém que pudesse apacentar aquele rebanho. Paulo optou por não deixar um líder, porque seria melhor do que colocar um líder neófito. Entendeu o que eu disse ou não? O que é um líder neófito, irmãos? É um líder não experimentado. Talvez não seja nem a questão da idade em si, porque Timóteo era jovem e Paulo ensinou para Timóteo, olha, ensina pois assim, não desprezem a tua mocidade. Contudo, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza. Então, o problema ali não necessariamente tinha a ver com a idade como cronologia.
mas o neófito no quesito experimentação da fé, da vida da igreja. Você está entendendo isso ou não? Então Paulo optou, não vou nem deixar um líder aqui, porque se eu puser um neófito vai ser pior. Porque todo mundo vai ouvir o neófito e pode um cego estar guiando outro cego. Você entendeu o problema ou não? Só que começa a acontecer algo na igreja da Galácia. O que começa a acontecer na igreja da Galácia? Começa a despontar pessoas que vão ganhando voz no coração umas das outras. E alguns, inclusive, eram o que chamamos de judeus convertidos, mas eles eram judaizantes. E nós já falamos aqui que Jesus certa vez e Paulo se dirigiu a esses cristãos judaizantes. Jesus se referiu a eles, Paulo se referiu a eles como cães. Os irmãos lembram disso ou não? Pregamos isso algum tempo atrás aqui. E o que está acontecendo aqui é que no capítulo 3, se você abrir a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 3, Paulo está se dando conta de que alguns daqueles cristãos da Galácia estavam retrocedendo a práticas do judaísmo. E Paulo fala uma frase que ela é pavorosa. Paulo vai e fala assim: "Ô insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou?" O feitiço, irmãos, aqui, essa expressão, quem vos enfeitiçou, está falando sobre algo que é tão atraente aos olhos que tira a minha atenção da verdade essencial. Os irmãos ouviram isso ou não? Então haviam coisas da ludicidade que estavam sendo usadas pelos mestres judaizantes, que estavam tirando a atenção dos irmãos da Galácia daquilo que era prioridade. E quando Paulo vai agora e escreve o capítulo 5, ele está dizendo assim: parem, pelo amor de Deus. Parem com isso. Foi para a. Qual é o primeiro verso do capítulo 5? O que está dizendo, irmãos? Foi para a liberdade que Cristo os chamou. Paulo começa a falar que Paulo está se dando conta que alguns daqueles homens estavam retornando à prática da circuncisão. E Paulo está dizendo assim: se vocês estão retornando à prática da circuncisão, vocês estão agora querendo alcançar um padrão do evangelho por meio do procedimento humano. E vocês, aí tem uma expressão que é duríssima que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo: vocês o quê? Caíram da graça. Vocês o quê que Paulo disse aqui, irmãos? Caíram da graça. Porque vocês estão atribuindo à natureza humana aquilo que só pode ser produzido por meio da graça divina. Olha como isso é importante. E diante disso, nós estamos aqui trazendo um aspecto. Cristo nos libertou, mas Ele nos libertou do quê, irmãos? Cristo nos libertou das leis e dos regulamentos cerimoniais judaicos. Mas Cristo não nos libertou da obediência aos padrões morais de Deus. E nós não podemos deixar de fazer essa devida distinção. Você ouviu o que eu disse ou não? Cristo nos eduquou, irmãos, da regulação da lei judaica, mas por meio do Espírito, plantado em nós. Nós não devemos nos afastar do padrão moral de Deus. E o problema, sabe qual é, irmãos? Que a gente não organiza isso muito bem na nossa cabeça e no nosso coração. A gente tem a tendência de escolher os dois extremos, porque é mais fácil viver nos extremos. Como assim, pastor? Preste atenção em algo aqui. Paulo continua dizendo nesse texto que as pessoas que achavam que ainda precisavam ser circuncidadas, ao se circuncidarem, eles estariam desfazendo o escândalo da cruz.
Lembre que essa expressão, ela é muito comum para o apóstolo Paulo. Ele chama de quê? Qual foi a palavra que eu usei aqui? Ele chama de o escândalo da cruz. Mas por que que a cruz é um escândalo? Isso está descrito em 1 Coríntios. Porque era comum para a época na Grécia, ali em Roma, considerar que os deuses eram sempre figuras onde elas tinham todo o poder, toda a majestade e eram intocáveis. Contudo, o Deus cristão, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvazia, assumindo a forma o quê? Humana. E ele se torna obediente até a morte. E que tipo de morte? E morte de cruz, que era a forma de morte comum aos piores criminosos em Roma, que sequer o cidadão romano poderia ser crucificado. Os irmãos sabiam disso ou não? O cidadão romano, ainda que fosse um criminoso, jamais seria morto por meio da crucificação, porque era um método de morte tão cruel e ridículo que eles não queriam que o cidadão romano fosse exposto em tal nível. E o nosso Senhor, a saber, Cristo Jesus, assumiu obediência até a morte e morte de cruz. Por isso que Paulo chama isso de um escândalo. O escândalo da cruz. E os irmãos da Galácia, querendo se circuncidar, eles estavam trazendo o mérito humano no lugar do escândalo da cruz. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? E diante disso, nós precisamos compreender, irmãos, que Paulo está dizendo algo aqui. Vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas essa palavra liberdade no grego clássico diz que fala sobre nós nos sujeitarmos. Porque quando nós estamos livres de algo, quer dizer que nós estamos não mais vivendo sujeitos àquela estrutura de lei judaica. E a palavra sujeitar tem relação com viver imobilizado por uma rede. Irmão, tem alguém aqui que tem hábito de pescar ou não? Mas pescar com rede assim ou não? Ou só na Filipão? É? Se você esqueceu a rede, irmão, você estava lá limpando a rede e tal, esticou a rede e tal, beleza. Sai correndo e passa por cima da rede. O que que vai acontecer, irmão? Se a rede estiver esticada, você sair correndo e passar por cima da rede, você vai enredar-se. É essa a origem da palavra enredar-se. É ser aprisionado, envolto por uma rede que tira a sua mobilidade. E quando Paulo está falando sobre a lei judaica, Paulo está dizendo assim: vocês não têm que se sujeitar a isso. Quer dizer que vocês não têm que estar enredados, porque vocês estão sendo aprisionados por esse sistema. Os irmãos estão compreendendo? É isso que Paulo está ensinando. Quando ele fala sobre o cair da graça, ele está acusando que havia um pensamento teológico falso. E preste atenção se esse pensamento teológico não está presente nos nossos dias, irmãos. Esse pensamento teológico falso, de que o cristão só obteria a salvação se ele observasse o código de conduta. Ouviu o que eu disse ou não? O cristão só obtém a salvação se ele observar o que eu disse, irmão? O código de conduta. Nós não aceitamos a circuncisão hoje, é verdade. Nós não aceitamos mais o guardar o sábado, é verdade. Mas nós temos muitas vezes aceitado, incluído na nossa vida práticas que nós achamos que se a gente não fizer isso, a gente não está salvo. E isso é uma forma contemporânea de ser judaizante. Pastor, mas o que você está falando é perigoso. E eu não sei. Para mim é mais fácil pregar regra, irmão, porque a regra, eu ponho todo mundo num quadrado, não deu certo, você sai. Para mim é mais fácil pregar regra.
E Paulo fez isso aqui. Sabe o que Paulo fez? Paulo escolheu pregar claramente que a salvação é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo disse: para Deus, circuncidado ou incircunciso, isso é coisa nenhuma. É isso que Paulo está dizendo. Então agora estamos livres, né? É, irmão, você está livre. Quantos creem que são livres aí? Meu Deus do céu, gente. Eu vou perguntar de novo. Quantos são livres aí, irmãos? Você é livre? Mas deixa eu colocar você para pensar em que tipo de liberdade você foi colocado. Eu quero trazer concluída essa introdução, eu quero trazer como um primeiro ponto agora para expor nessa mensagem, dois pensamentos opostos que estão contidos nesse texto. Esse texto traz dois pensamentos opostos, um tipo de mentalidade focado na prática recorrente da lei. Amém ou não? E um outro tipo de pensamento que é o povo que abraça, então, que nós somos o quê? Livre. Então nós temos dois pontos aqui, dois pensamentos opostos. Lei e o que, irmãos? Liberdade. Os judaizantes naquela época, muito provavelmente, olhariam uns para os outros e diriam assim: essa doutrina que Paulo prega, essa doutrina da graça que Paulo está ensinando, ela é perigosa. Sim ou não, irmãos? Imagine uma pessoa que foi criada como? Carne de porco. Não pode. Trabalhar no sábado. Não pode. O que mais, irmão? As festas. Tem que guardar lá certinho as 3 festas. Tudo bem? Comprar e vender, não pode fazer negócio, não pode resgatar um animal que tá para cair, tá para morrer no sábado. Não pode fazer nada. Tudo bem? Você tem uma série de códigos que estão postos em Levítico. Os irmãos lembram disso ou não? Uma série de códigos que estão postos em Levítico. E agora você chega para essa pessoa e diz para essa pessoa que bora comer uma costelinha suína com barbecue? Você está entendendo ou não? Porque agora, na lei de Cristo, pode. Entende ou não, irmão? Só que sabe o que Paulo tratou com muito respeito? E eu quero que você ouça cuidadosamente uma instrução pastoral. Paulo está dizendo que não tinha problema eles quererem continuar guardando algumas coisas. Os judeus. O que não podia era esse judeu empurrar a goela abaixo para o prosélito, que talvez fosse um gentil convertido ao judaísmo, entendeu? Empurrar goela abaixo as práticas que ele, como judeu, tinha. Não vou chegar e ofender um irmão judeu, uma milha de amigos, levar uma carne de porco e pôr na mesa com esse irmão. Não vou fazer isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Ah, mas o irmão... Baixa a bola. É o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o seu argumento marretando na cabeça de alguém que você vai convencer alguém. Se você ama o irmão, você é capaz de se abster de uma carne de porco assim de não ofender o irmão. Sim ou não? Você está entendendo? O problema é que a gente põe mais argumento do que amor na conversa. Quanto mais argumento, menos amor, é por isso que a gente tem tanto BO na vida da igreja contemporânea. Por isso que nessas horas, eu falei isso com o Linete ontem, por isso que nessas horas o pastor de você se dedica a ser alguém que não responde de bate-pronto. Porque responder de bate-pronto, eu corro o risco de ser alguém que fala mais da minha opinião do que com o sentimento de Cristo.
Você está entendendo isso ou não, irmão? Olha só o que os judeus dizem, os judaizantes diriam, né? A doutrina que Paulo prega, essa doutrina da graça, ela é perigosa, diziam os judaizantes. Ela substitui a lei por licenciosidade. Você sabe o que significa a palavra licenciosidade? Sabe ou não? A palavra licenciosidade é sinônima de libertinagem. E o que que é libertinagem? É viver de modo desregrado. Você ouviu o que eu disse ou não? Então, de um lado, presta atenção, de um lado você tem os judaizantes. Eles estão olhando para a doutrina da graça, que prega, foi para a liberdade que Cristo os chamou. E eles estão olhando para a doutrina da graça e estão dizendo assim: rapaz, isso não vai dar certo. Isso vai virar bagunça, isso vai virar licenciosidade. Isso vai ficar desregrado. É isso que ele está dizendo, a pessoa que está ali naquele sistema a vida inteira. Quantos estão compreendendo até o momento, irmãos? Por outro lado, quem está aqui, que é gentil e se converteu, ele está olhando para o conjunto de regras e códigos morais que os judeus viveram a vida inteira. Ele está aqui dizendo assim: cara, eu não dou conta. Eu comi carne de porco a vida inteira, eu trabalhei sábado a vida inteira, eu não dou conta de viver aquilo ali. Você está entendendo ou não? E aí Paulo vem e fala assim: foi para a liberdade que Cristo os chamou. Só que você tem 2 grupos agora, e a gente precisa fazê-los dialogar. Quantos estão compreendendo até aqui? Os legalistas, nas nossas igrejas, advertem que não devemos ensinar sobre a liberdade que temos em Cristo. Pois se o fizermos, o resultado será uma espécie de anarquia religiosa. Essas pessoas interpretam incorretamente os ensinamentos de Paulo acerca da graça. E foi com o propósito de corrigir esse mal-entendido que Paulo escreveu os capítulos 5 e 6 aos irmãos na Galácia. Tudo bem o que está acontecendo aqui, amém ou não? Então, o que estava acontecendo na Galácia? Você tinha um grupo de ultra-judaizantes, assim, sabe? Querendo empurrar água lá abaixo para todo mundo. De modo algum, a doutrina de Paulo acerca da liberdade cristã pela graça é uma doutrina perigosa, irmãos. O perigo está no legalismo. Preste atenção nisso. O perigo está onde? No legalismo. Sabe por quê, irmãos? Porque o legalismo, ele procura fazer o que é impossível, que é obrigar a natureza humana a obedecer à lei de Deus. Só que fazendo isso, a gente pode até ter sucesso, irmão, por um tempo. Porque o legalismo, ele pode estar travestido de piedade. Você ouviu o que eu disse aqui ou não? O legalismo pode estar travestido de fidelidade. Contudo, terá prazo de validade. Por quê? O esforço humano não pode produzir a obra divina. Logo a carne começa a se rebelar. Acerca desse assunto, e agora eu quero então pôr aqui algo. Nós estamos discutindo sobre 2 modos de pensamento. Vamos ver se os irmãos estão atentos. Quais são os 2 modos de pensamento? De um lado o quê? A liberdade e do outro lado a lei. Então nós temos a galera aqui, a gente quer ser livre. E do outro lado você tem o quê? Não, vamos ter que cumprir a lei, senão a gente não vai... Então presta atenção, Wiersbe traz para nós uma reflexão importante. Wiersbe, nos instruindo, diz o seguinte: a nossa tendência é ir para os extremos. Um cristão costuma interpretar a liberdade como licenciosidade e acredita que pode fazer o que bem entender.
outro, vendo esse erro, vai para o extremo oposto e impõe a lei sobre todos. Até aqui ficou claro ou não, irmãos? Então, de um lado, quem diz que é livre, acha que é livre para fazer o que quiser. E o outro dizendo, não, eu não quero estar nesse lugar. Então ele quer agora fazer o quê? Impõe sobre todos. E em algum ponto entre a licenciosidade e o legalismo, olhe para mim agora, irmão, por favor. Em algum lugar entre a licenciosidade e o legalismo, entre essas coisas, encontramos a liberdade cristã, um cristianismo equilibrado. Wiersbe continua nos dizendo, assim Paulo, ele então explica o nosso chamado. Nós somos chamados para o quê? Para a liberdade, nem um extremo da licenciosidade, nem no extremo do legalismo. Nós somos chamados para a liberdade cristã. Agora, o cristão é livre, mas livre do que, irmão? Ouça isso. O cristão é livre, primeiramente, da culpa do pecado. O cristão é livre para experimentar o perdão de Deus. Ele é livre do castigo do pecado, pois Cristo morreu por ele na cruz. Além disso, por meio do Espírito, é livre do poder do pecado sobre a sua vida diária e também é livre da lei com seus preceitos e ameaças. Cristo levou sobre si a maldição da lei e deu cabo da tirania de uma vez por todas. Somos chamados a liberdade, somos chamados na graça de Cristo, segundo Gálatas 1:6. Sabe o que Paulo está nos instruindo aqui? Que sim, somos livres, mas somos livres para viver a liberdade da glória dos filhos de Deus e não segundo a nossa mente humana. Sabe algo, irmão? A graça e a liberdade andam juntas. Vou repetir isso. A graça e a liberdade andam o quê? Juntas. Agora eu queria que você olhasse para mim e pensasse bem no que eu vou perguntar. Quando eu uso a palavra liberdade, o que vem à sua mente? Sabe o que vem à mente da gente, irmão? É o pensamento grego, que ele corre na veia da gente, sabe? Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em liberdade se pode ir para a festa X ou Y. A gente pensa se pode beber a bebida X ou Y. A gente quer saber se essa liberdade me autoriza a fazer tatuagem ou não. A gente quer saber se essa liberdade é para eu comer a comida X ou Y. E essa é a maior prova que o pensamento grego está mais em nós do que a gente gostaria que estivesse. Porque quando Paulo nos ensina aqui, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Sabe o que Paulo está falando? Vocês não tinham força para romper com a própria natureza de vocês. É a gravidade espiritual. Você solta, vai para o pecado. Tudo bem ou não, gente? Isso é a lei do pecado. Solta e vai para onde? Pá, vai para o pecado. Sabe o que é liberdade? A liberdade é saber que não é soltar para ver para onde vai. A liberdade é saber que eu estou em Cristo sendo levado a um lugar que rompe a lei espiritual a qual eu nasci. Eu nasci no império das trevas, mas agora eu sou livre desse lugar e fui chamado para a sua gloriosa luz. A liberdade não é a liberdade para fazer o que dá na minha cabeça, que a natureza humana me empurra para fazer. A liberdade é para dar conta de vencer o pecado por meio da capacitação do Espírito Santo. Essa é a verdadeira liberdade. Quantos estão compreendendo isso? A liberdade não é uma licença para pecar. Ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. A liberdade não é uma licença para pecar, mas sim uma oportunidade para servir. Irmãos, quantas vezes a gente leu Gálatas 5 e não percebeu isso no texto? Olha o texto. O texto nos diz que por estarmos em liberdade, podemos cumprir
a lei de Deus. E a lei de Deus é amar ao próximo e servir aos irmãos. Se nós compreendemos a liberdade, a gente para de perguntar: pode isso, pode aquilo, pode não sei o quê. Quem enxergou a liberdade, estufa o pulmão, enche o pulmão de ar e pergunta: onde eu posso servir, meu irmão? Começou a entender a liberdade. Porque eu sou livre para não fazer o que a minha natureza vai me empurrar para fazer. Eu sou livre para fazer aquilo que Cristo me trilhou, colocou as boas obras desde antes da fundação do mundo para que nós andássemos nela. Essa é a liberdade, irmãos. Em Gálatas 5,13, olha o que está escrito lá, olha o texto, irmãos. Gálatas, o que está escrito? 5,13. O que está escrito aí, irmão? Sede antes, o quê? O que está escrito em Gálatas 5,13? Sede antes servos uns dos outros. A liberdade nos torna... mas que negócio é esse, pastor? Por quê? Eu pensei que liberdade era tipo assim, sou livre, né? Tá de boa. Tem mais nada que me segura, não. Eu sou livre. Não, 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 não. A liberdade cristã te torna servo dos seus irmãos. E isso é contra a cultura. Isso é o escândalo da cruz em atividade. É o evangelho produzindo algo. Porque tem gente que quer fazer uso da liberdade para lacrar. Então, na verdade, o seu problema é licenciosidade, meu irmão. Porque se você quer lacrar usando sua liberdade, é isso que Paulo está dizendo. Não usem a liberdade de vocês para a libertinagem. É isso que Paulo está dizendo. Então, Paulo está batendo num lado, dizendo assim: ô, seus religiosos, seus moralistas, setores, beleza? Parem com esse paranauê aí. Vocês não vão obrigar o povo a fazer esse código de conduta de vocês. Isso está errado. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo também está olhando para a galera da licenciosidade e está dizendo o que para eles? Ô, vocês estão querendo fazer uso da liberdade, vocês usem com piedade. Porque a liberdade te torna servo dos irmãos. Paulo está pegando de um extremo moralismo, no outro extremo licenciosidade, e ele está dizendo a liberdade está entre esses pontos. A liberdade está nesse lugar. Como diria John Stott, o grande desafio do evangelho na contemporaneidade é pregarmos um cristianismo equilibrado, onde a gente não transita nos extremos. Quantos compreendem até o momento? John Stott escreveu algo aqui. Ele disse assim: Jesus Cristo é o libertador. A conversão é um ato de emancipação. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa a palavra emancipação? Alguém sabe me dizer? A gente sabe o que é, mas não sabe explicar às vezes, né? É ou não é? O que é emancipar? E esse é o ponto que às vezes o vocabulário, a norma culta da língua portuguesa mais atrapalha que ajuda. Porque para nós, a emancipação tem a ver com dar a alguém liberdade e autonomia. Tudo bem? Então, por exemplo, no Brasil, só pode casar alguém a partir dos 21 anos de idade. Eduardo, estou certo? Deu uma insegurança. Era 18, será? Acho que era na minha época que era 21, tá, irmãos? Tudo bem. É porque tinha uma... Então, eu acho que eu tô lá na década de 90 ainda, irmãos. Desculpa. A Elinete vai brigar comigo quando eu chegar em casa, que eu falo muito de décadas. É. Mas quando nós falamos de emancipar alguém, por exemplo, deixa eu até dar um exemplo que isso eu posso testemunhar acerca disso. Uma prima minha
casou aos 16 anos de idade. Só que para ela casar antes, os pais precisaram ir a um cartório e dar a ela um documento de emancipação. Esse documento dava a ela agora o que, irmãos? Liberdade para casar. Não precisava mais, olha só o que eu vou dizer, ela não precisava mais do consentimento dos pais para casar, porque agora ela é o quê? Livre. Tudo bem ou não, irmãos? E esse é um ponto que John Stott está aqui combatendo, porque o conceito de emancipação não é na língua inglesa o mesmo conceito de emancipação para nós aqui. Quando John Stott escreve que a liberdade cristã, ela é um ato de, a conversão é um ato de emancipação, está falando de um ato que tira as amarras, que tira as redes, nós não estaremos mais enredados no pecado. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Está compreendendo isso? Essa liberdade é uma questão de consciência. A minha consciência é livre. Eu sou livre da tirania da lei. A liberdade é ter acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. João Calvino nos argumenta acertadamente dizendo: somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque Cristo anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sobre pena de morte eterna. Também porque Cristo nos resgatou da tirania do pecado de Satanás e da morte. Deixa-me dizer uma coisa. O lado humano de Jesus, a manifestação humana, física de Jesus, quando chega na cruz do Calvário, prestes a passar pela morte, Jesus fez uma oração ao Pai. Qual foi a oração ao Pai que Jesus fez? Jesus volta-se para o Pai e diz para o Pai: Pai, se possível, faça o que, irmão? Taça de mim esse cálice, ou seja, Senhor, me poupa disso daqui. Contudo, seja feita o que, irmãos? A tua vontade. Sabe o que celebrou a nossa, o que nos permite celebrar a nossa liberdade hoje? O que nos permite celebrar a liberdade hoje foi alguém ter se colocado como servo de todos os irmãos. Por isso que eu posso hoje celebrar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Eu escrevi uma frase aqui que eu gostaria que você guardasse. A liberdade por meio do Evangelho me torna um escravo de Cristo e servo dos meus irmãos. Eu vou repetir. A liberdade por meio do Evangelho me torna um escravo de Cristo e servo dos meus irmãos. Irmãos, eu tenho 15 minutos para fechar a outra metade do sermão. Mas sinto o Senhor ensinando a gente aqui hoje, amém ou não, irmãos? Sinto um ambiente reflexivo, de temor. Quero falar agora, nós falamos sobre dois pensamentos opostos. A licenciosidade, que a gente usa a palavra liberdade, mas na verdade é o quê? Licenciosidade é um extremo. E no outro extremo é o quê? É a lei. E eu quero falar agora sobre a centralidade do Evangelho. Amém, irmãos? Timothy Keller costuma dizer que existem dois erros que vivem buscando roubar o Evangelho de nós. No seu livro A Igreja Centrada, ele costuma dizer que um extremo é o moralismo, religião e legalismo. Então vamos chamar de um lado moralismo. Amém ou não, irmãos? Ressalta
a verdade sem a graça. O que é ressaltar a verdade sem a graça, irmãos? É querer viver um código de conduta sem a compreensão. E olha, não confunda, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Não confunda graça com tolerância. Não confunda graça com permissividade. A graça é uma capacitação, irmão. Você ouviu o que eu falei ou não? A graça é o que eu disse aqui? É uma capacitação, vem do grego charis, que fala de uma força sobrenatural que nos leva a realizar algo ou viver algo que não era comum à nossa natureza. Isso é graça. Você está entendendo ou não? Então, de um lado, o moralismo, ele ensina o que eu disse, por favor? Ele ensina a verdade sem a graça, porque se eu não tenho a capacitação divina, eu tenho que fazer certo por mim mesmo. E o nome disso é moralismo. Você ouviu o que eu disse? Do outro lado, que quer roubar a verdade do evangelho de nós temos o liberalismo, o relativismo. O que é esse outro lado? Ele ressalta a graça, mas sem a verdade. Só que essa graça eu estou usando entre aspas. Por que entre aspas? Porque muitas vezes alguém que está no extremo da libertinagem, da licenciosidade, ele diz, nós estamos na era da graça. Mas na cabeça dele, no ouvido dele, ele está ouvindo tolerância. E a graça é uma capacitação para eu cumprir a lei de Deus. Você está ouvindo o que eu disse ou não? Eu vou repetir, a graça é uma o quê? Capacitação para que eu possa cumprir a lei de Deus. As leis morais não foram abolidas. As leis que foram abolidas foram as leis cerimoniais. Precisamos compreender isso. Jesus disse isso para nós. Quando que Jesus disse, pastor? Jesus disse quando estava conversando com os fariseus e falou assim, vocês acham o quê? Que um homem adúltero, aquele que pega a mulher do outro, é isso mesmo? Que saca a mulher do outro? É esse que é o cara adúltero? Pois eu estou dizendo para você que se olhar com o desejo impuro e no seu coração já desejá-la, cometeu adultério. A lei de Deus é mais complexa ou menos complexa, irmãos? Pode falar, a lei de Deus é mais ou menos complexa? Eita! Por isso que é necessária a capacitação por meio da graça que há em Cristo Jesus. Por isso que quem está vivendo na licenciosidade, muitas vezes imagina a graça como sendo uma permissão para viver do meu modo. Quando, na verdade, a graça é uma capacitação para eu cumprir a lei de Deus. E Tim Keller continua dizendo assim, esses dois extremos, eles estão ali se degladiando. Só que nós não podemos esquecer o que Jesus, que está escrito em João 1,14, que Jesus veio em graça e em verdade. Os irmãos ouviram isso? Jesus veio como, irmãos? Em graça e em verdade. Qualquer religião, filosofia de vida, que minimize ou perca uma dessas duas verdades, caiu ou na licenciosidade ou no legalismo. E aí o curioso é que nós temos a consciência que nós não somos uma religião, nós não somos uma filosofia de vida. Nós somos aqueles que foram alcançados pelo autor da vida, irmãos. A gente não está aqui. Qual é a sua religião? Porque quando alguém me pergunta qual é a minha religião, na verdade ele quer saber qual é o meu código de conduta. Você está ouvindo o que eu falei ou não? Você já parou para pensar nisso, irmão? Os meninos estão em fase escolar aí. O que vocês pensam? Quando chegam, qual é a sua religião? Na verdade, o que a pessoa quer saber é o quê, gente? Qual é o seu código de conduta? É isso que ele quer saber. Nós não estamos aqui para falar de código de conduta, nós estamos aqui para falar que nós somos alcançados pela graça. Nem um extremo do moralismo, nem um extremo da licenciosidade. Mas foi para a liberdade que Cristo chamou. Preste atenção em algo aqui, irmãos. Wayne Grudem, falando acerca dessa pressão de obedecer ou ao moralismo ou licenciosidade, ele diz a obediência não é uma tentativa de ganhar aceitação diante de Deus. Preste atenção nisso.
Esse é um bom argumento para aqueles que estão em qual extremo? Para que estão no extremo do moralismo. A obediência não é uma tentativa de ganhar aceitação diante de Deus, mas é uma resposta para aqueles que já foram aceitos por Cristo e são gratos. Você está entendendo isso? Então eu não obedeço porque eu quero ser aceito, eu obedeço porque eu sou grato. Porque eu poderia agora eu poderia agora estar ainda morto em meus delitos e pecados, mas eu fui aceito, então por isso eu obedeço. Eu não obedeço porque alguém me mandou obedecer. Eu obedeço porque eu escolhi dar uma resposta de obediência por alguém que me amou. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Ainda sobre essa dicotomia, Paul Washer nos instrui dizendo assim, para isso, para que vou falar aqui e os irmãos já vão entender que é para quem transita mais inclinado à licenciosidade, à libertinagem. A graça que salva também disciplina, guia, forma o cristão à imagem de Cristo. Você está entendendo o que Paul Washer disse aqui? A graça que salva também o que, irmão? Disciplina. Ai, meu Deus, essa palavra disciplina, meu coração dispara. Eu já fui tão disciplinado na igreja, né? E tal. Deixa eu te falar uma coisa. Disciplina, ela vem da expressão do grego, que ela desdobra em algumas coisas. A disciplina é o meio pelo qual um discípulo de Jesus é formado. Então a graça, ela me disciplina, ela me coloca em um caminho para fazer de mim um verdadeiro discípulo de Jesus. Vocês estão compreendendo isso, irmão? Então, quando alguém que transita no extremo da licenciosidade começar a falar, não, eu estou na era da graça, a graça que salva é a graça que também disciplina, que guia, orienta e conforma. O que é conforma? É torna ele na forma de Cristo. Você está entendendo isso ou não, irmão? Nesse cenário, nós não devemos permanecer nos extremos, nem do moralismo e nem da licenciosidade. Quantos estão compreendendo até o presente momento? O poder do evangelho, a centralidade do evangelho, ela ocorre em dois movimentos. Preste atenção nisso. Primeiro movimento. Eu digo, eu sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar. Sabe uma coisa que eu ouvi dos nossos amados irmãos em Curitiba? E eles fizeram dessa expressão uma cultura entre eles. Eu achei muito especial e quero compartilhar isso com você. Quando alguém começar a falar mal de você, reclamar de você, julgar você, não se abata, irmão. Se eles soubessem mesmo quem você é, eles teriam mais coisas ainda para falar. Você é pior do que eles sabem que você é. Sim ou não? Estão falando mal de mim. Ah, se eles soubessem tudo. Você é pior do que eles sabem que você é, irmão. Ao invés de, eu vou lá, vai para o joelho e confessa o seu pecado, porque foi só esse que os irmãos souberam. Se soubessem dos outros, você ia ter mais um tempinho de joelho pedindo perdão. Mas enquanto o primeiro movimento é eu sou mais pecador e imperfeito do que jamais ousei acreditar, existe um outro movimento, eu também sou mais aceito e amado do que ousei esperar. Mesmo eu sendo o miserável que eu sou, o sangue de Cristo me tornou aceitável aos olhos do Pai. Eu sou amado e aceitável por meio do sangue de Cristo. O seu esforço para obedecer não te torna mais fofinho aos olhos do Pai. O moralismo não te coloca numa condição de aceitação. Tampouco a licenciosidade. Quantos estão comigo até o momento? Agora, Tim Keller aqui, irmão. Tim Keller vai bater pesado. Eu vou botar a culpa no Tim Keller, tá, irmãos? Foi ele, tá, irmãos? Beleza? Tim Keller fala algo aqui.
quando lutamos contra um desses erros, e eu quero respirar e refletir com você. De um lado nós temos o que, irmãos? Moralismo. Do outro lado, licenciosidade. Paulo aos irmãos na Galácia está pregando a centralidade no evangelho. E está em algum lugar entre um e outro. Tudo bem ou não? Porque aqui é a verdade sem a graça. Aqui é a graça sem a verdade. Mas Jesus veio em graça e em verdade. Tudo bem ou não? A gente está exatamente aqui ou não? Vocês entenderam a minha pergunta ou não? Será que a gente está exatamente no ponto que a gente tem que estar de compreensão? Então, David, a gente vai ter que lutar com alguma coisa. Por quê? Se eu tô mais para cá, eu vou ter que lutar contra o quê, irmãos? Contra o moralismo e a religiosidade. Se eu tô mais para cá, eu vou ter que tentar me desvencilhar do quê? Da licenciosidade. Tudo bem? Do liberalismo teológico. Do progressismo teológico. Tim Keller diz assim: quando lutamos contra um desses erros, é extremamente fácil combater um e deslizar por outro erro. Aumenta um pouquinho para mim só. Os irmãos ouviram o que eu disse? É muito comum fazer o quê, irmãos? Combater um lado e acabar fazendo o quê? Deslizar para o outro. Faça o teste. Se achar que um desses erros é mais perigoso que o outro, provavelmente você está parcialmente envolvido com aquele que você menos teme. Sim ou não? Eu acho que a libertinagem, cuidado, você pode estar mais próximo do moralismo do que você imagina. Não, mas é um moralista ali. Atenção, você pode estar mais próximo da libertinagem do que você pensa. Por isso, presta atenção. Por isso, quando eu compreendo a liberdade me torna escravo de Cristo e servo dos irmãos. Porque se eu estiver no extremo do moralismo, vai ter alguém que vai fazer o que comigo? Amém ou não? E eu sou capaz de ouvir. Se eu estou no extremo aqui da licenciosidade, eu vou ter alguém que vai fazer o movimento de puxar para cá. E é nisso que quando Paulo escreve Efésios 5, dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo está dizendo porque vocês são de ouvidos tapados e não querem ouvir uns aos outros, vocês vão viver nos extremos. Por isso que, fala aí, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é casa de Deus. Igreja são os santos reunidos e ajuntados. Igreja é no plural, não é no singular. Deus falou comigo. Ah, é? Por meio da igreja? Não, porque Deus fala, Efésios 3, 8 e 9, dizendo que hoje Ele nos fala por meio da igreja. A exposição sóbria das Escrituras. Deus está falando com você. Os irmãos estão compreendendo isso? Diferentemente do legalismo, a compreensão do Evangelho resultará do legalismo e da licenciosidade. A compreensão verdadeira do Evangelho resultará em uma transformação e plenitude cada vez maiores em todas as dimensões da nossa vida, que foram atingidas pela queda. Irmão, presta atenção. Sabe por que a gente vive num extremo no outro? Olha aqui, ó. Sabe por que a gente vive num extremo no outro?
Porque nós caímos. E a gente precisa da graça de Cristo para nos colocar na posição exata que precisamos estar. John Stott nos encoraja. A liberdade cristã, ouça isso, a liberdade cristã não é liberdade para pecar, mas é liberdade do pecado. Ouviu isso, irmãos? A liberdade cristã não é liberdade para pecar, e sim liberdade do pecado. Sabe, de um lado, a religiosidade e o moralismo, eles querem fazer com que todo mundo tem que obedecer o que a gente pensa e fala. Amém ou não? Do outro lado, a licenciosidade está dizendo assim, todo mundo tem que aceitar o meu jeito de pensar e o meu jeito de crer, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. E o evangelho diz assim, você não vai impor o seu jeitão de pensar e agir para ninguém. Do lado está dizendo, você está cultuando o seu prazer, querendo usar a liberdade para você desfrutar dos seus prazeres. É isso que o evangelho está fazendo com a gente. Porque a gente quer liberdade para celebrar o prazer da gente. Ou a gente quer o moralismo para a gente obrigar todo mundo a ser como a gente é. E o evangelho está dizendo o quê? O evangelho nos torna escravos de Cristo e servo dos nossos irmãos. Tem alguém comigo ou não? Finalizando essa mensagem, irmãos, quero trazer a compreensão de que, nesse texto que abordamos, nós acusamos aqui a falsa liberdade do moralismo. Nós também apontamos a falsa liberdade da libertinagem. E apontamos que a verdadeira liberdade está baseada na verdade do Evangelho. E isso vai fazer a gente pensar, sabe no quê? E aí semana que vem a gente vai treinar isso como igreja. Tem um irmão que está com depressão. Aí nós vamos ver o modus operandi da gente. Sabe por quê? O irmão está em depressão. Quem está do lado de cá talvez vai querer gritar assim. Também, né? Não fez isso. Moralismo. Amém ou não? O irmão está em depressão. Claro, né? Vivendo aprisionado, esse sistema religioso que engessa todo mundo. Licenciosidade. O irmão está em depressão. Vamos ouvir o irmão. Vamos ver do que ele precisa. E vamos tentar auxiliá-lo até que ele saia desse cenário. Essa centralidade do evangelho vai mexer com o nosso modo de pensar. Vai produzir um novo tipo de gente para viver como luz do mundo e sal da terra nessa sociedade. Amém, irmãos? Diante disso, vamos responder ao Senhor com uma canção de gratidão. Vamos estar em pé, irmãos.